Oi pessoal, tudo bom? Eu sou a Tata Viana do blog O Despertador e inicio esse vídeo te fazendo a seguinte pergunta. Quem já perdeu o emprego ou conhece alguém que passou ou esteja passando por essa situação? Ficar desempregado é sempre uma situação muito difícil. De uma hora para outra, sua vida muda radicalmente e você se vê sem os compromissos profissionais, sem a sua rotina e a sua principal fonte de renda. Mas se olharmos a ótica do copo meio cheio, essa situação pode ser transformada em um momento de renovação, aprendizado, mudança de carreira e de se reinventar. E o bate-papo desperta desta semana é sobre o desemprego. A demissão, apesar de parecer à primeira vista uma tragédia, pode ser vista como um chacoalhão necessário para nos tirar da zona de conforto. Ela pode nos dar a oportunidade de fazer uma análise mais profunda sobre a nossa vida profissional e, por que não, da nossa vida pessoal. Quando eu fui demitida da empresa que eu trabalhava, confesso que eu fiquei desesperada, porque mesmo sabendo que aquilo era quase certo, pois a empresa já havia anunciado o encerramento de suas atividades, a minha reação ela foi igual a de todos que passam ou passaram por isso. E agora? O que eu vou fazer da minha vida? Como que eu vou pagar as minhas contas no final do mês? Porque é aquela coisa, né? Você tá desempregada, mas as contas elas continuam chegando. Na verdade, parece que elas brotam do nada, igual a erva daninha. É impressionante. E como toda pessoa desempregada, desesperada e surtada, eu fiz o óbvio. Comecei a procurar um novo emprego no mesmo segmento de mercado que eu atuava. Porém, todas as empresas que recebiam o meu currículo informavam que não estavam contratando naquele momento. Olha que animador! E como eu sou ansiosa, o que eu fiz? Comecei a ligar e mandar o WhatsApp para todos os meus contatos e colegas de mercado, mas a maioria me dizia que também estava desempregada. Ou seja, não era só eu que lutava para enxergar uma luz no fim do túnel. Como eu não podia mudar a situação na qual eu me encontrava, eu tive que ter a humildade de reconhecer as minhas limitações e pedir ajuda. Por isso, eu resolvi seguir bons conselhos, estudar coisas novas e fazer uma análise para me conhecer melhor com a ajuda de uma profissional. Essas pequenas atitudes me ajudaram e muito. E o engraçado foi que uma das primeiras perguntas que a terapeuta me fez foi: qual atividade te faz verdadeiramente feliz? Quando ela me perguntou isso, eu te juro que eu comecei a dar gargalhadas, né? E olhei pra cara dela e falei: essa ridícula passa pra próxima. Mas a verdade é que quando tentamos responder a essa pergunta de uma forma mais profunda e sincera, percebemos que nem sempre conseguimos dar uma resposta satisfatória ou minimamente verdadeira. E a resposta para essa pergunta é essencial. Afinal, quantas pessoas que estão empregadas no momento possuem a coragem de largar a estabilidade e a segurança de um salário para seguir o seu sonho? Creio que somente em face da dificuldade as reais questões e resposta venham à tona. Eu conheço pessoas que, ao se depararem com desemprego, se arriscaram em novas atividades, aquelas que tinham mais afinidade com o seu jeitão de ser. E o resultado, elas aproveitaram a crise para reavaliar o seu papel no mundo e de fato deram a volta por cima. O início foi sofrido, como naturalmente é de se esperar. Pensaram em desistir sim, porque a falta do dinheiro falou mais alto no início, mas elas foram persistentes e hoje estão começando a colher os frutos da sua decisão. Um exemplo é uma amiga minha. O sonho dela sempre foi a culinária, em especial os doces, mas ela tinha receio de largar um emprego estável na área de hotelaria para abrir o seu próprio negócio. Com a crise, ela foi demitida e não teve dúvidas, resolveu investir no seu sonho. Hoje, poucos anos após a sua demissão, a empresa de doces dela é uma das maiores do interior de São Paulo. Eu acredito que quando estamos desempregados, a vida nos dá uma oportunidade de procurar as nossas reais competências, habilidades e aptidões naturais. Aquilo que gostaríamos de fazer de graça, mas que seria o melhor dos mundos se ganhássemos dinheiro com isso.
Se tiver alguma atividade que você sempre gostou, mas nunca teve oportunidade ou coragem de fazer, o momento de investir nisso é agora. Em uma época em que há falta de desemprego no mercado e crise generalizada no país, buscar alternativas dentro da nossa realidade e do nosso modo de ser me parece, inclusive, ser uma alternativa mais coerente com o que a sociedade de fato necessita e espera de nós. Portanto, este é o momento de dar a volta por cima e vencer as crenças que te acomodam e incomodam, como o conforto e a falsa estabilidade que o emprego fixo propicia. É claro que não será uma tarefa muito fácil, pois para atingir novos objetivos são necessárias muitas e muitas horas de trabalho e dedicação. E na maioria das vezes, trabalhe-se muito mais quando você é seu próprio chefe do que quando você é contratado por alguma empresa. O importante é ter foco, coragem e gastar energia nesse período de crise em benefício próprio, além de começar a jornada com os ingredientes certos: humildade, simplicidade e persistência. Um dia todos nós passaremos por algum fracasso ou experiências negativas. Cabe a nós, depois de cada queda, encontrarmos forças para nos reerguer novamente. Como diz Churchill, é a coragem de continuar que conta. A minha amiga encontrou essa coragem para continuar com a sua loja de doces. Da minha parte, a resposta está bem diante dos seus olhos. O projeto desse canal era um sonho sempre adiado e agora um projeto que está começando a caminhar. Mas uma coisa é certa, tanto eu quanto a minha amiga temos um longo caminho pela frente, graças a Deus. E você, o que está fazendo para vencer essa crise? E o mais importante, o que a crise está tentando te ensinar? E eu termino esse bate-papo desperta com uma frase do Einstein que diz assim: falar de crise é promovê-la e calar-se sobre ela é exaltar o conformismo. Em vez disso, trabalhemos duro e acabemos de uma vez com a única crise ameaçadora, que é a tragédia de não querer lutar para superá-la. Se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever no canal. Um beijo e até semana que vem com mais Bate-Papo Desperta!